Olá, amigos do canal Orion. Hoje é o dia seguinte das eleições, do primeiro turno das eleições de 2022 e eu gostaria de trazer para vocês um pouco das visões noturnas recebidas na madrugada das eleições no dia 2 de outubro de 2022. Essa que é uma vertente vital da missão Orion, né? A vida não consciente, ela traz informações para que nós possamos nos defender de eventos hostis e nos prepara para decisões, tomada de decisões na vida consciente. A memória da vida não consciente também potencializa a memória da vida consciente, de tal modo que desenvolvemos visões panorâmicas de acontecimentos ocultos e de acontecimentos presentes, para que possamos estar melhor preparados para enfrentar as adversidades. Quando era meia-noite e 5, logo no início da madrugada do dia 2, eu estive na Ucrânia, certo? Numa área de bombardeio, uma área de guerra, mas naquele momento ainda não havia sinais de inimigos. Mas eu, percebendo o local ermo, eu senti a necessidade de procurar um local, um abrigo próximo, caso as coisas ali ficassem difíceis, né? Então eu migrei por um caminho, uma trilha à direita e cheguei a uma casa. Uma casa estava aberta, eu entrei e tinham muitos cômodos. Eu comecei a andar, a rodar por aqueles cômodos, cheguei a me perder, mas em determinado momento eu me achei e achei a saída. E ao sair da casa, eu encontrei assim na varanda da casa o dono. E eu cheguei com cuidado e comecei a falar inglês com ele, né? E ele, de repente, começou a falar em português comigo e eu descobri que ele era brasileiro e estava receptivo a nos trazer abrigo. Que em sonho abrigo significa segurança, né? E em tempos de você conseguir abrigo, em tempos de bombardeio, em sonhos, significa que você pode desenvolver laços, a segurança através de laços celestiais entre pessoas. Então, a primeira mensagem que eu passo para vocês é que nós, nesse momento difícil que vamos atravessar, nós precisaremos encontrar abrigo entre nós, né? Quando foi lá pelas 3h40 da madrugada, eu estava indo na direção do centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro, e me deparei com uma festa servida de aguardente, e quando eu me aproximei eu vi que era uma manifestação da esquerda, e aí eu desviei o meu caminho. Tinha alguém comigo, não lembro quem era, e que estava com sede. E aí eu encontrei um shopping, e nesse shopping uma padaria, onde eu tinha trabalhado na vida real por um tempo, durante os 2 meses, e como gerente, né, eu fui gerente do estoque. E aí eu entrei, subi lá em cima e estava chegando um carregamento. E eu pedi para que direcionasse a minha sala, a sala onde eu estava. E aí chegaram temperos e dentre os temperos chegou também vinho. 2 garrafas de vinho, né, se destacaram, que significam oportunidades, garrafas de vinho. E você sabe que em tempos de crise
é onde encontramos oportunidades, surgem oportunidades em tempos de crise, né? E aí, dali, eu saí, né? E fui na direção de uma loja dentro do shopping, e onde eu encontrei uma garota chamada Andressa. Ela fazia um desenho, estava desenhando num papel, numa folha de papel sulfite, quando ia esperando uma oportunidade, uma oferta de emprego, quando chegou o meu padrinho Darcy, né? E o padrinho significam novas responsabilidades, e ele trouxe a notícia de que meu pai tinha falecido. Só que meu pai já é morto, né? Ele morreu em meados de junho, em meados de 2020, né? Em junho, por consequência de complicações do Covid-19. E então, quer dizer, aquilo seria uma segunda morte, né? E aí, com aquela notícia, eu com a minha irmã saímos e pegamos um ônibus, e um rapaz me ajudou na passagem de ônibus, e nós saltamos na Grajaú Jacarepaguá, ali naquela estrada, onde tinha um morro, né, em forma de pirâmide, que era um cemitério. Era uma pirâmide em forma de cemitério, né? E aí a minha irmã, ela queria, né, fazer o enterro sem a presença da família, às pressas, como que tivesse querendo ocultar alguma coisa. Eu achei estranho, mas não pude questionar aquilo, e aí eu acordei. Na verdade, o cemitério, no sonho, ele significa morte, ele significa mudança, né? E ele significa apreensão em relação a acontecimentos da nossa vida acordada, né? Significa o cemitério muitas vezes um novo contrato para a vida, né? Um novo contrato de vida, onde é um novo olhar para o futuro sobre algo que não volta mais, né? Então, quer dizer, você sabe que uma coisa que é muito difícil nessa história é que uma fraude, né, ocorrendo no sistema eleitoral, ela é muito difícil, no nosso caso aí, de ser legitimada. Então, qualquer revolta ao nível popular, ela será rechaçada, né? Nós não temos exatamente força para, como povo, né, para encarar uma guerra civil. Essa é a realidade, né? Porque seria como? Não existe uma voz de liderança, teria que ser algo desorganizado, e não existe uma estrutura, seria o que? Uma guerra de facas, né? Não que nós não tenhamos que ir para as ruas, nós temos que ir urgentemente para as ruas e dar o nosso recado e ver o que acontece. Mas é uma situação difícil de reverter, né? Uma fraude eleitoral, né? E nós não podemos esperar nada das forças armadas, que são divididas, e não dificilmente elas entrarão em ação, assim como ocorreu nos Estados Unidos e em outros países, vai acontecer aqui, né? Então, quer dizer, isso significa que a nossa luta, ela vai ter que ser uma luta, a partir de agora, no campo, travada no campo social, certo? E esse segundo enterro do meu pai, ele pode significar a remoção de atrasos, remoção de limitações de coisas, né? Que limitam o crescimento. Chegou a hora de a missão crescer, porque a gente cresce na adversidade, certo?
Então, quer dizer, quando chegou lá pelas 7h50 da manhã, foi a hora que eu acordei, né? Eu tive uma outra visão que foi, estava conversando com uma mulher que seria a mulher de um porteiro, né? E ela me pediu um conselho em relação ao que navegador usar para pesquisa, e eu aconselhei para ela o DuckDuckGo. E aí encontramos o porteiro, o marido dela, e nós descemos uma escada rolante ali do Pão de Açúcar, a antiga Mesbla ali na Conde Bonfim. E sabe que descer escadas rolantes significa a regressão, regredir ao nosso subconsciente, aos nossos medos, aos nossos conflitos mais profundos, e lá embaixo nós encontramos um setor de venda de artigos para bebês, né? E ali nós começamos a ler os produtos que tinham nas gôndolas e fazer piadas, emendando piadas satânicas. Porque, na verdade, o principal receio, e que na verdade é o que vai acontecer, né, é que isso tudo será forjado sob o estigma da quarta revolução industrial. O que está se tramando, né, por entidades globalistas é exatamente a mudança dos rumos da evolução humana, do orgânico para uma evolução através da interação com as máquinas, a evolução inorgânica, né? Significa que nossa essência, né, ela será alterada. Se vocês ouvirem através da interface cérebro-computador, através da instalação de programas de inteligência artificial, é disso que se trata toda essa crise. Foi por isso que ela foi desencadeada, para ser o início de um processo de transformação do ser humano, a despeito de quantas pessoas precisarão ser mortas para se consolidar esse processo. Não sei se vocês já ouviram o Harari, que é conselheiro do Klaus Schwab, presidente do Fórum Econômico Internacional, que é o homem que é o gestor da geopolítica global, né? E do qual todo o nosso establishment, né, todo o nosso sistema é obediente, e o próximo governo será obediente a isso, né? Então é disso que se trata, né, a interface, né, que é o metaverso que vai trazer a realidade aumentada, né? A despeito de quantas pessoas tenham que morrer sob o altar da quarta revolução industrial. Por isso tanta censura, né? Porque era preciso favorecer, né, o acesso, né, a experimentos em nossos corpos, certo? Então, quer dizer, e é curioso que em 17 de setembro de 2022, umas 2 semanas atrás, né, eu não vou contar o sonho todo, mas eu sonhei que a Simone Tebet, ela vencia o primeiro turno com 36%, né, e levaria o segundo turno com o Bolsonaro. Isso, na verdade, era um cenário que me dizia que era um cenário de fraude que aconteceria. Era um simbolismo de fraude, né? E as nossas visões noturnas, elas vêm através de simbolismos, certo? Então, quer dizer, e a verdade disso tudo é o seguinte:
provavelmente, talvez nós não tenhamos forças para modificar esse quadro, como não houve força nos Estados Unidos, né? Isso significa que nós vamos ter que vencer na adversidade, porque independente do resultado das eleições no dia 30 do segundo turno, o diabo ele não tem intenções de desistir, certo? E essa agenda ela vai ser cumprida, e eles são bem claros nisso, porque eles controlam todo o sistema financeiro, científico e tecnológico. Então vai ser implantado, queiramos ou não, tá certo? Então, claro que a depender do governo, a coisa anda mais rápido ou não, ou teremos mais oportunidades de nos blindar dessas mudanças ou não, de uma mudança para um governo mundial, né? Mas em termos de tecnologia, de mudança da essência do ser humano, né? Isso acabará sendo implantado porque novas crises virão, certo? E aí está a perseverança, né, daqueles que seguem os mandamentos divinos, né, para encontrar a superação, para que não deixar que a segunda morte tenha autoridade sobre nós, né? Então, nós, né, da Orion Media Center, estaremos, né, e estamos pensando, escrevendo projetos por soluções de segurança antidigitais, né? Porque para que nós encontremos entre nós abrigo para a segurança das nossas vidas e por uma possível reação no futuro, reação que deve vir do campo. Preparem-se, tá, para o êxodo urbano. Nós não podemos ficar por muito tempo nas grandes cidades, né? E por fim, exercitem esse dom da espiritualidade, né? É um dom divino, e que Deus abençoe a luta do povo brasileiro. Fiquem com Deus. Obrigado.